Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias invenas, iguais não há na terra. Se nos quisessem devorar. Eu quero falar a respeito da decadência da igreja, mas eu quero lembrar que a mesma coisa a respeito da decadência da igreja explica a decadência das nações que foram abençoadas assim, com a verdade do Evangelho, e explica a decadência das igrejas históricas em relação à verdade, e explica a tua decadência também, se você estiver vivendo assim, ou se você não ficar atento a respeito disso. Na verdade, é o mesmo processo que acontece com a igreja em geral, com as denominações que nasceram reformadas, com as nações, com você, com esta igreja. Há uma obra de Dostoiévski que ele diz sobre qual é a maior loucura humana, e ele diz assim nos seus cadernos do subterrâneo: entre as recordações que cada um de nós guarda, algumas há que só contamos a amigos, há ainda outras que nem sequer aos amigos nós confessamos, que só a nós próprios dizemos, e mesmo assim no máximo segredo. Finalmente, ele diz, há coisas que o homem nem sequer se permite confessar a si mesmo, ou seja, ele finge que não existe. Ao longo da existência, toda pessoa honesta acumulou não poucas destas recordações. Diria mesmo que a quantidade é tanto maior quanto mais honesto é um homem, honesto do ponto de vista meramente natural. Eu, em todo caso, não foi há muito que me decidi a recordar algumas das minhas antigas aventuras, que me envergonham. Até agora evitava fazê-lo, aliás, com um certo desassossego. Porém agora, quando as evoco e desejo mesmo anotá-las no papel, agora vou tirar a prova. Será possível sermos francos e sinceros, pelo menos com nós mesmos, com nós próprios, e dizermos toda a verdade que nós sentimos, pensamos, ou a vergonha nos faz esconder isso de nós mesmos? Observo, a propósito, que Heine afirma não poderem existir autobiografias exatas, que o homem mente sempre quando fala de si próprio. Em sua opinião, Rousseau, por exemplo, enganou-nos certa em todas as suas confissões, e até deliberadamente, por vaidade e vergonha. Tenho a certeza de que Heine tem razão. Compreendo muitíssimo bem que nos possamos acusar de crimes abomináveis apenas, que não nos acusamos de crimes abomináveis apenas por vaidade, e também compreendo o que pode ser esse sentimento. Mas Heine tinha em vista as confissões públicas. Ora, eu escrevo só para mim e declaro de uma vez por todas que, sem se pareço dirigir-me ao leitor, é apenas um processo de que me sirvo para maior facilidade. Dostoiévski está dizendo, nós não conseguimos escrever a verdade sobre nós num papel, mesmo que ninguém vá ler. Nós temos dificuldades. Nós conhecemos o que é a sedução. Se o homem não tem Deus como amigo, se o homem não tem um coração para ter Deus como amigo, o homem está numa armadilha mortal. Todos os homens. Porque, de fato, todo homem foi deixado por Deus. Como diz Salmo 73, 18, em lugares escorregadios, tu deixou os ímpios em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, eles podem cair a qualquer momento, a vida deles é assim, de todo homem natural. Nós devemos sempre lembrar que o método do pecado
é o engano. Muitas pessoas, e é uma das coisas que nós mais ouvimos, racionalizam, dizendo: olha, eu não vejo nada de mal nisso. Quando a pessoa diz isso, ela está dizendo exatamente o quão longe de Deus ela está, porque essa é a frase de um homem sem Deus. Por quê? Eu não vejo nada de mal nisso. É óbvio que não, porque o pecado é chamado na Bíblia, por exemplo, em Efésios 4:22, das concupiscências do engano. O homem natural não pode ver o mal que ele é. Dostoiévski está dizendo que o homem, mesmo se tentando lembrar, não tem coragem, ele finge não lembrar de tudo que ele pensou e fez e botar no papel. Ele não consegue. Algumas verdades nós só contamos para amigos, algumas só para nós mesmos, outras verdades ele diz, nós não contamos nem para nós mesmos. Então o homem natural não pode ver o mal que o seduz, porque o mal cria fantasias, ilusões, irrealidades, distrações. Quando alguém está na garra do mal, e todo homem natural nasceu assim, quando alguém está nas garras do pecado, o pecado não só contamina você, não contamina só o homem, ele faz do homem um rebelde. Ele remove as barreiras que deviam se levantar contra a impiedade, ele tira essas possibilidades, ele remove essas barreiras, e o homem não consegue ver o mal, ele diz, eu não vejo nada de mal nisso. Essa frase nunca é de um filho de Deus, porque o pecado injeta uma anestesia geral no sistema espiritual do homem, ele injeta uma anestesia geral na sua consciência, ele ergue obstáculos, e sem a operação da graça de Deus, o pecado nos seduz, não apenas para o mal, ele não nos seduz para nós fazermos o mal, ele nos seduz para chamar o mal de bem, ele nos seduz para dizer, eu não vejo nada de mal nisso. A Bíblia pode dizer, o homem ama as trevas, o pecado engana o homem diz, eu não amo as trevas, eu amo tudo que pertence às trevas, mas eu não amo as trevas. O homem vive como alguém que ama o mundo, mas ele não ama o mundo, porque o pecado, ele seduz o homem não só para o mal, mas para chamar o mal de bem. É por isso que as pessoas confessam o pecado, os seus pecados são, sou muito pontual, sou muito exigente, sou muito perfeccionista. O pecado que eles confessam é um elogio. O pecado pinta de branco todos os nossos males, todos. Você diz, não vejo nada de mal nisso. É isso mesmo, isso está nas garras do pecado. Hebreus 3,13 diz assim, cuidado para não ser endurecido, não só pelo pecado, não é o pecado que nos engana, é que nos endurece em si, que o pecado sempre anda junto, ele é a concupiscência do engano. Então ele diz, cuidado para não ser endurecido pelo engano do pecado. É o engano do pecado, sempre que tu peca, o engano opera em você, e isso te endurece. Todas as técnicas são fúteis contra isso, porque a técnica enganadora do pecado é multiforme, ele usa tudo, ele usa o teu temperamento, ele usa a tua constituição, ele usa os teus pontos fortes, ele usa tudo numa rede de uma malha muito fina, e nos enreda. Então o pecado nunca espalha o seu laço de maneira que a gente veja e diga, eu vejo o grande mal que há nisso. Nossa primeira palavra, quando é em relação a nós, é, eu não vejo nenhum mal nisso. Ou então, não é assim, você precisa entender o contexto em que as coisas acontecem, como eu vivo a minha vida. Então Genebra, nós estamos falando de como a igreja se corrompe. Genebra é famosa como a cidade fundamental na reforma. Foi em Genebra que João Calvino se estabeleceu, de 1536 a 1564, com um pequeno período em que ele foi obrigado a se ausentar, e toda a força teológica da reforma foi esculpida em Genebra. E você pode imaginar que as igrejas lá em Genebra hoje pregam as doutrinas da graça, estão ainda impactadas com o maior avivamento que já aconteceu, mas que eles estão pregando como eco de tudo que aconteceu naquela cidade, a doutrina da justificação pela fé e as doutrinas da graça como uma espécie de eco da fé que João Calvino e os grandes reformadores e mártires pregaram naqueles dias, Lutero. Mas outro dia eu estava vendo alguém dizer, olha, eu vivo em Genebra, pertenço à igreja dita evangélica lá a vida inteira,
e eu nunca vi um culto onde foi pregado sobre a doutrina da justificação pela fé, como a maioria dos cristãos hoje. Você pode perguntar a ele quase o que é a doutrina da justificação pela fé. Ele não sabe falar muito sobre isso, mesmo tendo passado a vida inteira na igreja. É a doutrina segundo Lutero, que uma igreja está de pé ou cai, é igreja ou não é igreja. Isso é uma verdade na maior parte do mundo. E isso que essa pessoa está dizendo, eu moro aqui e eu nunca ouvi uma mensagem sobre isso, era essa situação do mundo naqueles dias. A frase dessa pessoa resume a situação do mundo, da igreja. Na igreja da época de Lutero e Calvino, ninguém ouvia falar sobre a doutrina da justificação pela fé, nem sobre as doutrinas da graça. Não ouviam, havia igreja por todo canto, ninguém tinha ouvido falar sobre essa doutrina, até que a justificação pela graça e todas as doutrinas da graça explodiram quando Martinho Lutero, um padre católico, chegou ao conhecimento dessa doutrina. Ele que era padre, ele que era um mestre já, mas também não sabia nada a respeito, até que ele, estudando Romanos, veio a conhecer essa doutrina e bum, explodiu. E até que ele pregou suas teses, 31 de outubro de 1517, e começou a reforma. Agora, quando Lutero fez isso, tinha um menininho que tinha 8 anos de idade, chamado Calvino. Ou seja, quando a reforma estava acontecendo, Calvino era uma criancinha, apesar de nós falarmos dos 12 grandes reformadores, Calvino vem na segunda leva. Quando a reforma acontece, Calvino estava lá, sei lá, de calça curtas, brincando de alguma coisa, não é? Ele nasceu em 1509, e o pai dele era secretário do bispo, a família dele tinha certas posses. Em 1532, não é? Ainda ali na sua juventude, sobre a influência dos escritos de Lutero e sobre tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, ele se tornou um evangélico, um cristão evangélico. E como resultado disso, ele era estudante da Universidade de Paris, um estudante universitário, da idade do meu filho, do Mateus, um menino, um garoto. Mas ele começou a escrever contra as coisas erradas que a igreja pregava naqueles dias, e ele teve que fugir de Paris para não morrer. E ele escreveu, as Institutas, ainda com 20 e poucos anos, em latim, depois em francês. E devido à tremenda perseguição e morte na França, ele teve então que ir para Genebra, porque em 1536, por voto lá da cidade, a cidade de Genebra se tornou uma cidade reformada, uma cidade que abraçou a verdade da reforma e converteu a catedral de Genebra numa catedral reformada. E essa catedral ainda está lá, o púlpito que Calvino pregava, a cadeira que ele sentava, tudo que aconteceu lá, está tudo lá, os turistas vão ver. Mas aquela cidade não sofre mais nenhuma influência de nada disso. É onde ele pregou de 1536 a 1564, até morrer, com aquele breve intervalo que eu falei para vocês. Em março de 1536 foi publicado na Basileia a primeira edição das Institutas. Ele tinha 20 e poucos anos. É inacreditável você ler as Institutas e pensar que aquilo saiu de um jovem com 20 e poucos anos. E então ele fugiu para não morrer, para Genebra. Mas ele não queria ficar em Genebra, ele queria ir para um lugar calmo, continuar escrevendo, dando continuidade a isso. Mas havia um reformador em que o amor pela palavra de Deus queimava em seu coração naqueles dias turbulentos, chamado Farel, lá em Genebra. E ele disse: você tem que ficar aqui em Genebra, onde as coisas estão acontecendo, você não pode ir para esse lugar tranquilo, ficar escrevendo obras, você tem que enfrentar isso conosco, você tem que ficar aqui. Mas ele disse que não queria ir, ele queria continuar escrevendo, estudando. E Farel disse para ele assim: se você não ficar aqui em Genebra, eu vou orar para Deus amaldiçoar os seus estudos e ser uma desgraça os seus estudos. E aí, diante disso, Calvino resolveu ficar um pouco, e foi ficando, ficou até morrer lá. Em 1559, ele fundou a Academia de Genebra, que agora é a Universidade de Genebra.
Não, sabe? E há relatos de como ele estabeleceu um seminário lá, e os protestantes, que na França eram chamados de huguenotes, estavam sendo mortos, queimados em fogueiras, fugindo da perseguição para salvar suas vidas, começaram a ir para Genebra, como o próprio Calvino tinha ido, e Calvino lá então fundou um seminário, e de acordo com os relatos, ele treinou 12.000 pastores. As pessoas foram para lá para fugir da perseguição e da morte, mas chegaram lá, ouviram a verdade, mais ainda se encheram da verdade, começaram então a estudar nesse seminário que formou 12.000 pregadores, e eles resolveram voltar para a França para pregar o evangelho, da onde eles tinham fugido para não morrer. E o seminário de Calvino então ficou conhecido como o seminário da morte, porque os garotos, os rapazes estudavam, se tornavam pregadores, voltavam para a França e morriam. Então ficou conhecido como o seminário da morte, porque todo mundo se formava só para voltar a pregar e morrer. Olha, eu acho que um seminário desse hoje não ia fazer nenhum sucesso, porque as pessoas procuram a igreja, o evangelho, nunca para voltar a pregar onde sabem que vão morrer e ser rejeitados. O efeito da vida de João Calvino, de Lutero, é indescritível. Ele escreveu as Institutas, dividido em 4 livros, né? O primeiro livro sobre o conhecimento de Deus, o livro 2 sobre o pecado, a queda, a separação do homem de Deus, a depravação do homem, a atividade de Deus julgando, o livro 3 sobre a fé, a salvação por fé, o chamado, a eleição, como Deus dirige as nossas vidas, e o 4º livro sobre todos os erros nas ordenanças da igreja e os sacramentos da igreja. E ele também escreveu um comentário sobre todos os livros da Bíblia, todos os livros de Gênesis, com a exceção de Apocalipse. Ele escreveu catecismos, e ele elaborou a tradução da Bíblia para o francês, e foi Calvino que instituiu a educação pública obrigatória em escola. Todos os filhos de todas as pessoas no Ocidente que têm educação, que o governo é obrigado a dar educação pública, foi Calvino que pela primeira vez instituiu isso no Ocidente como ensino obrigatório, o dever do governo instruir as crianças obrigatoriamente para conhecerem e poderem então se desenvolverem, conhecer a palavra de Deus. Ele desenvolveu o sistema de ajuda aos necessitados, hospitais e todas as coisas que foram explodindo junto com a reforma. E ele desenvolveu então a regulação de empréstimos, escritórios de advocacia em Genebra, a regulação de tribunais. Mas ele foi só um pastor, ele nunca teve um cargo público. É ele do seu púlpito, influenciando. E os países que aceitaram a reforma, a Suíça, a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, todos esses países se tornaram os países mais prósperos da história, até hoje. Na verdade, se você olhar para a história, os países da América que foram foco da reforma, são os países ricos da América. É por isso que Caetano Veloso escreveu uma música chamada A Incompetência da América Católica. Toda a América Católica é pobre. Você olha o impacto da vida desse homem na vida espiritual do mundo, o impacto de Lutero, e agora você olha para a Europa completamente sem Deus, e você pensa: o que deu errado? Como se chegou a esse estado? Como se chegou a essas nações? Como nós estamos nos tornando também completamente anti-Deus, completamente anti a verdade de Deus, aprovando leis que são um escárnio para tudo aquilo que o cristianismo trouxe a esse mundo na vinda do Filho de Deus. Sabe, é incrível como as coisas chegaram aqui. Lá na carta, na Catedral de Genebra, tem uma placa de bronze falando sobre a reforma, e está muita coisa escrita, uma declaração da reforma, e ela diz coisas do tipo: estou declarando o verdadeiro evangelho, estamos proclamando a verdade da fé bíblica, estamos declarando que estamos contra o sistema romano, e estamos proclamando o verdadeiro evangelho da graça de Deus, e continua dizendo essas coisas.
Essa é a nossa declaração de reforma. Nós negamos as coisas que têm sido proclamadas pela igreja, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós abraçamos a doutrina verdadeira e bíblica da salvação e as doutrinas do evangelho da salvação. É uma placa de bronze maravilhosa, mas eu estava lendo que ela está para ser retirada de lá, porque ela não é politicamente correta. Porque na verdade nós vivemos num mundo em que não, sabe, até pastores dizem que a verdade é o ponto de vista de um ponto. Tem verdade, irmão? É aí que nós chegamos. Aquele local onde a Catedral de Genebra está, os arqueólogos começaram a escavar seus porões e acharam outra igreja, outra igreja, outra igreja, e acharam igreja que chega ao século 3 e 4. Sempre houve uma igreja ali, desde o berço da igreja. Batisterios, até que no século 12 e 13, a igreja católica construiu aquela catedral que está lá até hoje, que depois se tornou uma catedral reformada. Então, essa história, muitos homens foram para lá, depois que Calvino já estava lá, porque a cidade se tornou reformada. Homens como John Knox, que é um dos grandes reformadores de Genebra, Maria, a sanguinária da Inglaterra, disse que temia John Knox, e ele chegou em Genebra fugindo, depois de ser preso, depois de remar como prisioneiro em barcos, depois que Maria a sanguinária queimou uma enorme quantidade de puritanos. Então ele chegou em Genebra em 1556, e lá ele pôde traduzir a Bíblia para a língua inglesa, e ele retornou em 1559 para a Escócia e imprimiu a primeira Bíblia. Nós sabemos que a tecnologia para imprimir livros aconteceu no momento da Reforma, e no mesmo lugar onde Lutero estava, e aquilo foi usado para explodir, encher as pessoas de literatura. E John Knox voltou para a Escócia e fundou o que é chamado hoje de a Igreja Reformada, o Presbiterianismo Escocês, e a primeira Bíblia lá em inglês foi impressa. Tudo isso aconteceu a partir do que estava acontecendo ali em Genebra. E você pode olhar para Genebra hoje, muitas coisas são mantidas, né, na Europa, e ver muitas coisas que são os mesmos telhados, os mesmos palácios, os mesmos lugares. Você pode imaginar Calvino olhando para aqueles telhados, preocupado com o povo de Genebra, diariamente pregando na capela ao lado da catedral. Você pode ver seu púlpito, você pode ver sua cadeira, mas aquele lugar é um lugar morto para a verdade do Evangelho. Poucas pessoas naquela cidade de 500.000 pessoas têm qualquer preocupação, ou olham para aquela catedral, ou olham para tudo isso com qualquer interesse. Tudo morto. Esse é o estado da Europa. Países como a Inglaterra, países em que foram varridos pela Europa. Como é que nós podemos entender isso? Da mesma maneira que você pode entender a decadência numa vida que conheceu o Evangelho, numa igreja, numa denominação que nasceu do sangue dos puritanos, que hoje é uma denominação que nega as doutrinas da graça, as verdades da reforma. E quando você olha, depois de olharmos para isso brevemente, nós vemos que os mesmos processos acontecem na igreja, nas denominações, nas nações e na tua vida. Sempre igual a maneira com que Satanás opera. Então, quando nós perguntamos o que deu errado, nós podemos saber claramente e facilmente, sabe? Olhando para a reforma que começa em 1517, Lutero, Calvino, com seu ministério expositivo da palavra, pregando toda a Bíblia, daí surgindo todos os comentários e todas as coisas, Lutero com todos os seus escritos teológicos, a Bíblia sendo publicada em todo lugar, pessoas morrendo por
publicar a palavra de Deus, John Knox imprimindo a Bíblia em inglês, e aí a Inglaterra tendo a versão King James da Bíblia, 1611, todas essas coisas. Obviamente, alguns países continuaram na escuridão, Espanha, França, Itália, mas a reforma protestante teve um enorme impacto sobre a Inglaterra, que com seu poder influenciou o mundo todo. Não foi um evento pequeno, foi um evento que mudou a face do Ocidente, em termos de direito civil, em termos de sociedade, em termos de como as pessoas viviam, em termos de como elas deviam viver. Trouxe o mundo para a democracia, quebrou as monarquias, foi um movimento enorme. Mas aí foi entrando coisas que não eram a verdade, o liberalismo foi quebrando e quebrando, e você pode perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, aquilo que acontece no macrocosmo da igreja é o que acontece em microcosmos da sua vida. É o que pode acontecer nesta igreja, é o que acontece numa denominação. É por isso que há denominações que se dizem reformadas, mas são mundanas, ou se dizem reformadas, mas não creem nas doutrinas da graça, porque essas coisas começam com pessoas, começam com igrejas individuais, elas vão, e se você olhar para Apocalipse 2 e 3, você vê esses passos claramente. Esse texto fala sobre igrejas reais na Ásia, de que em pouco tempo de serem igrejas fundadas por homens como o apóstolo Paulo, se tornaram igrejas completamente tão longe de Deus quanto possível. Paulo, em Efésios 6, ele diz: olha, fiquem atentos quanto às astutas ciladas do diabo, tomem toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal. Nós não sabemos o que é o dia mal. Nós achamos que o dia mal é o dia que o médico diz que a gente tem uma doença ruim, ou será que a gente bate de carro, mas nós não sabemos o que é o dia mal. Por isso não podemos ficar firmes no dia mal. Então essas igrejas existiram, e as cartas são enviadas pela rota comercial que o correio daqueles dias tinha no Império Romano, ali na província da Ásia romana. E as cartas, elas mostram a mesma sequência de cidades dessa via, dessa rota principal estabelecida. E a primeira é a igreja de Éfeso. Nesse momento nós estamos no ano 96 depois de Cristo, ano Domini, e algumas décadas depois só que aquelas igrejas foram estabelecidas, algumas décadas, poucos anos, e elas já estão cheias de problemas, algumas estão mortas, e nós podemos ver quais são os sinais da decadência e onde a decadência leva, e se ela está acontecendo na nossa igreja, na igreja em geral, em nossas vidas, porque os passos são os mesmos, sempre. É como Satanás trabalha. Então a primeira carta é a carta aos Efésios, e diz assim, no capítulo 2, a partir de 1 ao 7, diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É isso, é uma carta para aquela igreja foi a primeira igreja. As outras igrejas, elas saem da igreja de Éfeso, porque essa é a igreja que o apóstolo Paulo fundou, e lá foi a base. Nós sabemos como a Bíblia conta para nós em Atos, que durante aquele ministério de alguns anos, Paulo ensinando diariamente em Éfeso, a província romana inteira da Ásia foi evangelizada. As pessoas ouviam o apóstolo Paulo, saíam dali pregando, e as igrejas foram se espalhando, o evangelho espalhou por todas as cidades, todas essas cidades, a partir de Éfeso. E essa igreja teve pastores maravilhosos. Paulo fundou a igreja, ficou lá durante anos. Timóteo pregou lá a verdade com sucesso, já que a Bíblia aqui diz que eles eram teologicamente saudáveis.
não resistiam, eles não suportavam o mal, não suportavam o mau ensino, eles sabiam julgar entre o certo e o errado, mesmo alguém que se dissesse apóstolo pregando coisas erradas, eles conseguiam julgar isso, eles faziam essa coisa muito bem, porque eles tiveram ótimos pastores. Timóteo fez um excelente trabalho. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Timóteo é pastor dessa igreja. Vocês não podem suportar os maus, ou seja, vocês não podem conviver com o erro. E vocês põem à prova aqueles que pregam, os apóstolos, que dizem a prova, mas não são, e vocês acham que eles são falsos, vocês descobrem, porque vocês conhecem a verdade. Vocês sabem medir alguém por sua teologia. Vocês sabem que por mais que a pessoa pareça maravilhosa e diga ser um homem de Deus, quando ele não está ensinando algo que não é o que vem da palavra de Deus, e vocês são pessoas que suportam, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, não te cansaste, Apocalipse 2:3, vocês não se cansam, vocês sofrem, vocês sabem julgar o que está certo e errado, sabe, apesar de todos esses elementos, eles eram fortes, doutrina forte, zeloso no serviço. Houve uma tragédia lá. O versículo 4 diz: vocês deixaram o primeiro amor. Eles estavam na cidade, como nós vimos no domingo passado, da grande Diana, ou Artemis, onde o culto a essa deusa estava centralizado, e o templo dela é uma das 7 maravilhas do mundo. Os arqueólogos acharam um templo gigantesco, com colunas gigantescas, 127 colunas, pilares gigantescos, cada coluna foi doada por um rei. Então essas colunas eram gigantescas, 127 por 127 reis, e elas eram cobertas de ouro e pedras preciosas. Aquele templo era uma maravilha do mundo, em riqueza, coberta, cravejada de pedras preciosas e ouro. E o templo tinha um culto pagão, sacerdotisas, prostitutas, dançarinos, toda espécie de histeria mística. Mas a Bíblia diz que em Atos 19, que o crescimento dessa igreja foi tão, mesmo ela sendo pequena, o crescimento espiritual, o impacto espiritual que ela trouxe, aquela cidade foi tão grande, que essa grande cidade, com essa grande estrutura, sentiu terrivelmente. As pessoas começaram a queimar seus livros de magia, e eles começaram a deixar de comprar os amuletos, até que houve uma grande revolta. Essa é uma igreja maravilhosa. Timóteo como pastor, Áquila como pastor, Apolo ficou lá, Paulo ensinou lá. Ela teve os melhores líderes. Eles sabiam corrigir as mentiras, combater as heresias para que a verdade fosse mantida. Eles disciplinavam os homens maus na comunhão da igreja, eles tiravam. Eles sabiam diferenciar o que era a doutrina verdadeira do que era a doutrina misturada com falsidades. Eles eram cristãos fortes, mas Jesus diz: vocês deixaram seu primeiro amor. Esse sempre é o primeiro passo. Jesus está dizendo o seguinte: seus corações esfriaram, sua paixão por mim não corresponde à verdade que vocês defendem. Vocês estão defendendo a verdade, mas o zelo inflamado no coração de vocês se foi. O seu profundo sentimento de gratidão está se transformando numa ortodoxia fria. Vocês estão focados na verdade, vocês resistem ao mal, mas não por uma paixão desmedida pela minha glória. Trata-se de um serviço correto, mas superficial, porque o amor se foi, o entusiasmo foi embora, a emoção foi embora, a alegria foi embora. Vocês não têm alegria em mim. A lua de mel acabou. Vocês continuam fortes, continua julgando quem prega errado, continua defendendo a verdade, mas vocês estão num barranco. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se arrependam, confessem. Falta do amor de vocês, a falta do deleite em mim é pecado, é destruidor, é falta de comunhão. A sua adoração não é o que deve ser, a sua alegria em mim. Confessem como pecado terrível, confesse como um pecado do qual vocês sentem nojo. Bem, eles não fizeram. A igreja falhou assim. Hoje, a cidade onde Éfeso ficava é uma cidade dominada pelo islamismo. Não há cristianismo lá. Esse é o primeiro passo. Como a reforma, 500 anos depois, as igrejas não pregam nada a respeito da reforma. Como igrejas que se dizem reformadas, como denominações como a igreja
congregacional, não é? Dos puritanos, se tornou em algo que, na sua maioria, nega as doutrinas da graça, e como todas as outras igrejas históricas fizeram o mesmo caminho, e como algumas igrejas que se dizem reformadas, na verdade, pregam exatamente o mesmo erro que as outras, cheio de humanismo, negando as verdades. Esse é o primeiro passo. Eu diria que é o passo de Éfeso. Você tem a verdade. Como é que Genebra se tornou um lugar onde não tem mais nada a respeito de Deus? Como a população daquela cidade vive de uma maneira completamente contrária à verdade, sem nenhum interesse. Como a Europa está sendo varrida e se tornando não só não cristã, mas anticristã. E como a América do Norte e o Brasil. Esse é o primeiro passo. Isso nos leva à segunda carta. A segunda carta. Esses são os passos. Essa sempre é a estratégia de Satanás na vida da igreja em geral, denominações, nações, na tua vida. São os passos, eu diria, da pureza para os escombros, para a ruína. A segunda nos leva à segunda carta. O segundo passo, o primeiro passo é o passo Éfeso. Toda a verdade, lutando, combatendo contra o erro, mas não há mais amor, não há mais a paixão inflamada pela glória de Deus, a adoração verdadeira que isso leva. Então a segunda carta começa a partir do versículo 12. Na verdade, essa é a terceira, mas esse é o segundo passo. Então nós tivemos que reorganizar, e nós vamos ver essa depois. E ela diz assim, a igreja de Pérgamo: e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde o trono de Satanás está, e retens o meu nome. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto no Marte, entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, a que eu odeio. Arrepende depois e volta. Isso é Pérgamo. Nós vimos o primeiro passo, é Éfeso. Se a falha fatal de Éfeso foi deixar o seu primeiro amor, se esse é o primeiro passo, a falha fatal em Pérgamo, eu te chamaria de passo Pérgamo, é o compromisso com o mundo. E isso se segue por quê, queridos? Quando o amor de Cristo se vai, o amor pelo mundo ocupa o lugar. Nossos corações não ficam vazios, sempre há uma paixão nos impulsionando. Quando você dá o primeiro passo, Éfeso, uma igreja, uma nação, você, uma igreja local, quando o amor por Cristo, pela glória de Deus, pelo deleite em Deus, em Cristo, esfria, o amor pelo mundo ocupa. E é o que aconteceu. Quando o amor de Cristo vai para fora, o mundo vem para dentro. Quando o amor de Cristo não domina a sua vida, o mundo ocupa isso. E a igreja estava no meio do paganismo. Na verdade, Pérgamo é basicamente como onde está o trono de Satanás, porque lá era o centro do culto ao imperador romano. Então é descrito como se Satanás reinando a partir de lá. E lá também estavam em operação, é como se fosse o quartel general de Satanás, porque era a cidade cabeça para a adoração do imperador. E também tinha um templo a Zeus em Pérgamo, em forma de um grande trono, e um dos deuses mais queridos estavam centrais lá naquela cidade, Esculápio, o deus da cura. Seu símbolo é uma serpente, e o símbolo da medicina, até hoje, é o símbolo desse deus. E ele era o deus da cura, as pessoas iam para lá, e o símbolo era uma cobra, e elas então entravam naquele templo cheio de cobras, se deitavam, e elas eram curadas, e muitos tinham testemunhos para contar. Então a cidade vivia com aqueles peregrinos. Era um lugar difícil para ser igreja, mas eles estavam lá, e a Bíblia diz: conheça as tuas obras e onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ou seja, aqui eles eram ortodoxos, eles ainda clamaram e pregaram o sangue, o nome de Cristo, e eles ainda estavam seguros na verdadeira fé. E Jesus diz assim: então, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E o verso 14, Jesus diz: eu tenho algumas coisas contra vocês. Então ele fala sobre Balaão, porque tens lá na igreja aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Está em Apocalipse 12:14. Ou seja, vocês estão, há entre vocês pessoas proclamando a doutrina de Balaão. O que Balaão ensinou a Balaque? Balaque queria que Abraão maldiçoasse Israel, mas Deus estava com Israel. Chegou uma hora que Balaão falou: não adianta, esses caras, Deus está sobre eles, eu não posso, Deus abençoa eles, não há maldição contra Israel, não há nada contra Israel, esse é o povo de Deus. Mas Balaão, um cara desgraçado, ele pensou: só tem uma maneira, Balaque, só tem uma maneira, é prostituir Israel, é misturar Israel com a gente, é fazer Israel ser mundano, porque Deus não pode, é a única maneira, porque isso fere Deus. Vamos misturar eles na nossa cultura, na nossa imoralidade, vamos mandar as nossas garotas bonitas para o meio deles, vamos fazer eles viver como nós, porque se eles viverem como o mundo, então Deus não vai estar com eles, Deus vai ficar irado com eles. Vamos introduzir um mundanismo, vamos quebrar o fato de eles serem uma nação para Deus, vamos fazer eles serem como todas as nações, vamos fazer eles cometer todos os atos de imoralidade que nós cometemos, vamos fazer eles acharem que tudo isso é normal, vamos fazer eles achar que a nossa vida é a vida que eles devem viver, e foi um ato de sedução. Israel foi envolvido na atividade pagã. É o que está acontecendo em Pérgamo. Deus diz: vocês, no meio de vocês, há pessoas que toleram o ensino de Balaão, de que o mundo e a igreja podem viver a mesma vida, de que não existe mundanismo, de que vocês podem viver uma vida tão parecida com o mundo e tão igual ao mundo. Esse foi a doutrina de Balaão. Vocês estão se comprometendo com o mundo, e mesmo a doutrina dos nicolaítas, que pregavam a mesma coisa, um culto à indulgência pecaminosa, aquela ideia assim: eu estou na graça, ou seja, Deus me salvou por graça soberana para me ser exatamente como o mundo era antes de eu ser salvo. Ou seja, não há nenhum sentido na salvação. Eu era um homem escravo do pecado, Ele me salvou para me continuar vendo o pecado como era antes. O mundo está cego e jaz no maligno. Eu fui salvo para ser exatamente como o mundo. Continuo cego sobre o pecado, sobre as coisas, vivendo a mesma vida. Essa é a segunda etapa. Primeiro você perde o amor. É o passo que nós falamos, Éfeso, né? Você perde o amor, você ainda está ali na verdade, você não compromete nada, mas não há um amor mais pungente que te impulsiona. E quando o amor de Cristo vai para fora, o mundo vem e você começa a se comprometer com o mundo, e você começa a se casar com os gentios. Foi o que a doutrina de Balaão, e a igreja e o mundo começam a se unir, e a igreja começa a se caracterizar pela indulgência pecaminosa, não há disciplina, não há padrão de santidade. Deus diz: ainda há uma fé ortodoxa, vocês ainda continuam crendo nas coisas certas, mas agora a vida de vocês está muito igual ao mundo. Vocês acreditam ainda nas coisas certas, mas vocês toleram e se comprometem com o pecado. É isso que aconteceu com a Europa. Em primeiro lugar, o amor de Cristo foi saindo, a ortodoxia ainda estava, as grandes verdades da reforma. E certamente é o que nós estamos vendo na igreja dos nossos dias, esse horror. A igreja diz: bem, as igrejas começaram a dizer, como essa igreja: nós somos evangélicos, acreditamos em Cristo, temos uma fé ortodoxa. Quantas pessoas vocês veem dizendo: não, as doutrinas da graça é verdade, mas eles vivem como o mundo. Mas eles deixaram as portas abertas para o mundo. Então o primeiro passo é Éfeso, o amor se esfria. O segundo passo é Pérgamo, nós abrimos a porta para o mundo.
e nós começamos a nos parecer com o mundo, porque quando o amor de Cristo não ocupa o lugar central, outro amor ocupa, e nós começamos, apesar de ainda defendermos a verdade, justificar uma vida que é oposta à vida que a verdade devia edificar. E aí o versículo 18 introduz o passo 3, no processo de toda a decadência de igrejas, denominações, nação, e é por isso que depois, quase 496 anos depois da reforma, a igreja está tão longe da reforma. Se alguém naqueles dias dissesse: olha, nós não sabemos nada sobre a doutrina da justificação pela fé, nós somos da igreja, nós nascemos, fui batizado quando era criança, lá em 1500 e pouco, ou em 1517, hoje, quantas pessoas podem falar sobre as doutrinas bíblicas? Então, verso 18, é o passo Tiatira, é a terceira carta que nós queremos ver. O Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, os pés como de bronze, é a descrição. Em toda a carta começa com as descrições da visão de João lá, de Cristo, no capítulo 1, e diz assim: e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, que é parte da visão do 1º capítulo. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas têm contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E eu dei tempo para que vocês se arrependessem da sua fornicação, mas vocês não se arrependeram. E depois ele diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, nem todos estão contaminados completamente, e todos quantos não têm essa doutrina ainda na vida de vocês, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. Apocalipse 2, de 18 a 29, você pode ler depois em casa. Aqui está a terceira carta, a igreja de Tiatira. Então você começa com os pequenos compromissos. O amor de Cristo sai, e você começa a achar, se comprometer um pouco com o mundo, e você tolera os nicolaítas e aqueles que ensinam as doutrinas de Balaão, que você pode ser mundano, que o mundo pode muito bem, você está casado com o mundo e com Deus ao mesmo tempo, que foi o segundo passo. Você tolera, era o que Deus diz, vocês toleram isso, vocês toleram a doutrina de Balaão, vocês ainda estão firmes, vocês ainda estão retendo a verdade, mas vocês toleram já o erro no meio de vocês, vocês estão se comprometidos com o mundo, vocês têm a verdade, mas estão vivendo agora como o mundo. Mas agora você chegou aqui, nesse terceiro passo, agora essas pessoas são líderes ensinando dentro da igreja, ensinando o erro, ensinando a não verdade. Agora não é só que tolerava isso lá, agora essas pessoas ensinam. Por quê? Porque nós queremos convidar o incrédulo para dentro, e nós queremos não só que os homens não regenerados estejam na igreja, isso é um desejo bom, mas nós queremos que eles se sintam confortáveis, nós queremos que eles se sintam bem com o que eles ouvem, então eles não podem ouvir a verdade, e nós queremos que eles se sintam tão bem-vindos que eles não ouçam nada que os incomode, e nós queremos que eles se sintam aceitos. Essa é a palavra da nossa geração, o cara tem que se sentir aceito, e para o cara se sentir aceito, é óbvio que você não pode falar de nada que ele ame, ou um pecado que ele está agarrado, porque senão ele não vai se sentir aceito, tem que se sentir aceito da maneira que é. Então na internet tem uma frase muito repetida, que é assim, alguém perguntando: a sua igreja me aceita como eu sou? E a ideia de que essa igreja é muito relevante, é isso, é Tiatira. Nós pensamos: uma igreja que aceita todo mundo como é ótima, é assim. Esse já é o terceiro passo. A igreja de Jonathan Edwards, depois de 22, 23 anos de ministério, tirou ele da igreja. Por quê? Porque ele achava que não podia ser membro da igreja alguém que vivia uma vida como um mundo. E essa igreja então o expulsou, porque aquela igreja amava a verdade, mas achava que nós devíamos aceitar todas as coisas. E devíamos... Então seu ministério em Massachusetts acabou.
Isso é o mesmo que você vê aqui na igreja de Pérgamo. A igreja abriu a porta para o mundo e não combateu, ainda continuava com a verdade, mas falou: não, a doutrina de Balaão, é só um ponto de vista, é a vista de um ponto. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, vamos estar aqui, porque o amor tinha esfriado. Então, quando o amor sai, entra assim. Nós amamos o mundo, queremos dar um jeito de o mundo se sentir bem. Agora, a doutrina começou a mudar aqui em Tiatira, porque essas pessoas começaram a ser líderes e ensinar. Então agora os púlpitos estavam ensinando que você podia ser uma espécie de graça em que as pessoas podiam viver como o mundo. Aquilo não era só mais tolerado, era ensinado como verdade. Esse é o que aconteceu em Tiatira. Ele diz: vocês têm aí uma líder, uma Jezabel, ela está ensinando, ela é uma profetisa, ela ensina como verdade mentiras destruidoras. Vocês agora são uma fonte de ensino do erro que destrói a vida humana. Primeiro vocês toleraram o erro, agora vocês já criaram doutrinas pregando para sustentar essas pessoas se sentirem bem com suas vidas que eu odeio. Então, no primeiro lugar, o amor se vai. Eu passo Éfeso, sabe? Em segundo lugar, nós abrimos as portas, porque o amor por Cristo se foi, nós precisamos, outro amor ocupa o lugar, e nós sentimos aquela irresistível tentação de abraçar o mundo. Sabe aquela igreja que é só o mundo fazia assim, que sai correndo para abraçar? Então, nós começamos a só falar coisas que o mundo pode ouvir bem. O liberalismo teológico falava muito sobre o social, porque o social não ofende o mundo. Então nós trocamos as verdades que ofendem o mundo e vamos falar só sobre coisa que não ofende. O que não ofende o mundo? Vamos falar sobre o social, organizar a cidade, essas coisas são boas. Foi assim, é assim que Genebra, que foi aquele centro, se tornou o que ela é hoje. Continua sendo uma grande cidade para se viver, mas na mais profunda escuridão. Então, em seguida nós abrimos as portas e deixamos o mundo. E os liberais diziam: olha, não podemos ter verdades dogmáticas, vai afastar as pessoas, o mundo. Vamos falar sobre coisas que o mundo está precisando, querendo ouvir. Vamos falar sobre isso. Vamos chamar um mundo que jaz no maligno, que o apóstolo Paulo diz que estão cegos pelo inimigo, que não podem ver a glória de Cristo. Vamos deixar eles decidirem o que é melhor, é nós falarmos. É isso. Então o mundo começou a ensinar, e a verdade ensinada agora, entre aspas, era aquilo que o mundo trouxe quando nós abrimos as portas. Isso é Tiatira. E agora eles não só toleravam a doutrina, os falsos mestres, aquelas pessoas se tornaram mestres. Não havia primeiro separação, agora a doutrina vem de dentro da igreja para fora, ensinando. O compromisso leva a um pecado profundo, que leva a outro pecado profundo. E aqui no versículo 24 diz assim: as coisas profundas de Satanás. Eu sei que alguns de vocês ainda não tocaram nas coisas profundas de Satanás. Cara, isso é um comentário triste e trágico sobre uma igreja. Esses são os passos. Todos os atos de imoralidade começaram a ser vistos como comuns. Isso não é assim mesmo, é sociedade, rapaz. Nós temos que entender. O mundo é assim mesmo, assim que as coisas ficaram em Tiatira. Nós temos que compreender. Eu até não faço, mas não acho nada demais. É comum, é a vida. Então isso foi entrando, agora isso estava sendo ensinado. Olha, se a pessoa vive dessa maneira, isso está ótimo. E o Senhor diz: vocês não se arrependerem disso, mas eles não quiseram se arrepender. Agora a igreja está tolerando o pecado. Agora a igreja não está só tolerando o pecado como passo 2. A igreja está pregando que aquilo é muito bom se viver dessa maneira. Ela não vai se arrepender, ela não vai fazer uma separação, ela não vai lidar com o pecado na igreja, ela não vai lidar com o pecado na vida das pessoas, ela não vai ver disciplina na igreja. Pelo contrário, ela vai ensinar uma doutrina que faz todo mundo se sentir bem. Todo ponto de vista, a vista de um ponto, sabe? E agora, nesse passo, as coisas estão muito mais difíceis, muito mais escuras. Você vê como o diabo destrói uma igreja, uma nação e uma vida. É lento, queridos. É o passo Éfeso, e aqui já está no passo Tiatira. Primeiro, você perde o amor
que domina a vida, que é o deleite da vida, é o passo Éfeso. Depois você acaba com aquela ortodoxia fria, você defende a verdade, mas tudo é frio. Então você começa a abrir as portas para o mundo entrar. É o passo Pérgamo. E depois não só entra e você aceita o erro, mas depois você começa a tolerar o erro e você começa a criar todo um corpo de doutrina que sustente que aquele tipo de vida pode ser vivido. É o erro tolerado e o erro agora pregado. Esse é o passo Tiatira. E a quarta etapa, nosso tempo voa, se resume, está no capítulo 3, aquilo que Deus diz à igreja de Sardes. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem o nome de quem está vivo, mas você está morto. Esse é o terceiro passo. Isso não é trágico? Como que a Europa, a cidade de Miami chegou a isso? Assim, queridos. Como que a igreja da nossa geração, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está chegando a esse ponto? Assim. Primeiro você deixa o seu primeiro amor, o passo Éfeso. Então você se compromete com o mundo, Pérgamo. Então você tolera o pecado e começa a pregar algo que justifique esta vida, é o passo Tiatira. Então você está morto. Então eu passo Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Abandonou o amor, abriu as portas para o mundo, criou todo para o mundo se sentir confortável. Agora está morta. Uma igreja morta, uma igreja sem vida. Tudo que vocês têm aí em Sardes são cultos, programas, se socializam, fazem cultos, mas vocês estão mortos, não há vida. Vocês estão indo com a maré do mundo, como peixes mortos num rio. E diz mais: alguns aí estão prestes, estão na última respiração. Ser vigilante, confirme os restantes. Ou seja, há um restante de gente aí, ou essas pessoas vão embora, porque não há como conviver nessa morte. Porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois de que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vieres, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Você não sabe qual foi a hora que a Europa se tornou no que se tornou. É assim, queridos. Quando você olha para as igrejas na Europa, na América, no Brasil, 496 anos depois da Reforma, quando você olha para uma igreja que não sabe nada a respeito das doutrinas da graça, ou pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como o mundo, você pensa: como isso é possível? Assim, é possível assim. Estão mortos. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Poucos que continuam na verdade e andarão comigo de branco um dia. Eu conheço as tuas obras. Você tem nome de vivo, mas você está morto. Aquela igreja está morta. O amor vai. Nós abrimos as portas para o mundo, depois nós ensinamos coisas. O erro começa a fluir do próprio púlpito, justificando a vida de todos aqueles que nós abrimos a porta para o mundo entrar. Depois, isso só gera morte. Tudo agora é podre, seco. É o que aconteceu com a Europa. Tornou-se fria ortodoxia, como em Éfeso. Depois se comprometeu com o mundo, como Pérgamo. E depois começou a tolerar a falsa doutrina e ensinar a falsa doutrina, como em Tiatira. E então estavam mortos, como Sardes. Tudo que eles têm são programas sociais. A glória de Deus não é mais o alvo. Tudo aquilo que o mundo pode compartilhar e todos viverem juntos. Atividades políticas, programas políticos, atividades 1000. E aí nós chegamos ao quinto passo, final, porque o tempo acabou, né? Que está no capítulo 13, verso 14, nós chegamos à sequência, que é a igreja de Laodiceia. No passo 4, a igreja morreu. Vocês têm nome de que estão vivos, vocês estão mortos, vocês não são
uma igreja de fato, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Alguns poucos aí, sempre foi assim, sempre houve remanescentes, mesmo na época da escuridão da idade das trevas, tinha os valdenses, que pregaram a palavra, foram perseguidos, durante todo o tempo da Idade Média, mortos, comprometidos com a verdade, sofrendo toda pressão da igreja, os valdenses, e depois se juntaram à grande reforma do século XVI e continuaram sendo perseguidos e mortos. E então chega em Laodiceia e ele diz, e o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha, fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus, eu conheço as tuas obras, que tu não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada, mas tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho a ti comprar de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça toda a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que tu vejas de novo. Apocalipse 13, a partir do 14 até o 22, esta é a igreja que Cristo está, não está lá, é nesta igreja que ele diz, eu estou do lado de fora. É a igreja que não é igreja, esta é a igreja dos terrores, dos horrores. Não há nada de bom mencionado a essa igreja. Deus diz, eu tenho vontade de vomitar vocês. Não há comunhão, eu estou do lado de fora, vocês não quiseram a verdade, vocês abraçaram o evangelho e quiseram abraçar o mundo, crentes professos. Vocês se acham ricos, vocês são miseráveis, são cegos, são nus. Eu olho para vocês e tenho vontade de vomitar. Vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. No 19 ele diz, arrependei-vos. Você vê todos esses passos, como eles vão acontecendo. Primeiro, você deixa o primeiro amor, mas continua com a verdade, continua vivendo, combatendo o erro. Então você permite que o mundo entre. Quando o amor de Cristo não é dominante em nossos corações, algum amor é. Então você continua na verdade, mas o mundo entrou e você começa a tolerar o erro. A doutrina de Balaão, que pode casar a igreja e o mundo, Israel com as gentias, e se misturar em todas as espécies de pecados do mundo, e começar a ver isso como natural, normal, e termos comunhão, e o mundo dizer, vocês me aceitam como eu sou, foi o que a estratégia de Balaão para Israel, e nós falamos, nós aceitamos. Nós achamos que a igreja não é um lugar de gente regenerada, a igreja é um lugar, nós aceitamos tudo aqui. E uma vez que nós toleramos o pecado, nós precisamos de uma doutrina, de pregação, que não faça essas pessoas se sentirem mal. Então nós vamos para Tiatira, e começamos a ter líderes que pregam, e começam a pregar a doutrina dos nicolaítas, não só aceitar, mas pregar. A graça é uma coisa que deixa você viver como você quer. E em seguida então, nós temos morte, a igreja morta. E depois nós temos uma igreja não só morta, mas que Deus tem um nojo tão grande, que Ele diz, eu tenho vontade de vomitar. É assim, queridos. Você vê, isso não acontece uma hora para outra. Como a Europa ficou assim, como o evangelho está se transformando nisso, como as pessoas podem abandonar as doutrinas da graça. É assim. Como você vai na Europa hoje, o que você pode ver? Praticamente o evangelho morto. Tudo que você tem é ritualismo. E isso aconteceu quando aquela explosão da reforma continuou como verdade, mas não a paixão pela verdade dos corações regenerados. Então, você ficou com uma ortodoxia fria. Então você começou a pensar e abraçar o mundo. E depois alguém começou a dizer, não, pregue coisas que o mundo fique chateado. Vamos nos casar com o mundo, como Balaão ensinou. Vamos tolerar, está certo, é errado.
Tá certo, aquilo ali é imundo aos olhos de Deus, mas poxa, eu não acho assim tão grave. É que Deus é, sei lá, santo demais. Então nós não somos assim, nós somos diferentes, nós aceitamos. Deus não aceita, mas nós aceitamos. E aí depois nós não podemos ficar pregando a verdade, porque essas pessoas vão ficar chateadas, elas vão embora. Então nós começamos, como Tiatira, colocar pessoas para ensinar coisas que façam todo mundo se sentir confortável. Você pode então ver como primeiro você perde o amor, você vai perder a verdade, porque você vai começar a justificar aquilo que o mundo é, depois você vai começar a ensinar aquilo que o mundo é como algo aceitável. Então você está morto para Deus. Não há mais evangelho, tens nome de que vives, mas estás morto, é o que Jesus disse. Então você seja esse ponto em que Deus tem vontade de vomitar, que é uma igreja apóstata, é uma igreja em que produz asco em Deus, porque é a igreja que faz tudo aquilo que Deus odeia, deixa o homem confortável, vivendo para o desprazer de Deus. Então aquilo que Deus diz, do céu se manifesta a ira de Deus contra a impiedade dos homens, é o que ele é obrigado a dizer sobre essas igrejas mortas, centradas no homem, casadas com o mundo. Continuava lá, aquela igreja era tão grande, tão rica, diferente das outras, que ela dizia: eu sou rico, não tem falta de nada, nossa igreja está pompando em Laodiceia. E Deus diz: eu tenho nojo, você diz que são ricos, mas vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus. É isso que acontece com uma nação, é isso que acontece com uma denominação, é isso que acontece com uma igreja local, é isso que acontece na sua vida. São esses passos. Então hoje você vai para uma igreja e as pessoas não suportam o ensino da verdade, elas não gostam. É o que aconteceu na Europa, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo no Brasil, é a mesma coisa. Como eu disse, Deus sempre tem seus remanescentes. Todo o ciclo da história sempre houve homens, mesmo na escuridão, como eu estava mencionando os valdenses, em todo o período das trevas da igreja, antes da reforma, lá estavam os valdenses comprometidos, pregando, se reunindo, estudando a palavra. Mas esses lugares, Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha, os bastiões da reforma, são os bastiões de tudo anti-Deus, que não só são vividos, mas são colocados como lei. Qualquer coisa que honre Deus, você pode ser até preso. Agora é o oposto, e isso só tende a aumentar. Como chegamos a isso? Assim. Agora há duas outras cartas aqui, aquela que eu pulei, que está no capítulo 12, versículo 8, que diz assim: e o anjo que está na igreja, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu: conheço as tuas obras, a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer e sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vocês na cadeia, para que sejais tentados, e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte. Ou seja, vocês vão ser mártires, mas sejam fiéis. Você notou? Não há nenhuma repreensão a esta igreja, porque ela é uma igreja sofredora. O amor dela não esfriou, ela não casou com o mundo. Por causa disso, essa igreja estava sobre o mais profundo sofrimento, sobre a mais profunda pobreza e necessidade. Eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico, tu és a minha igreja. Você notou? Não há nada, nenhum comentário sobre pecado. Esta é uma boa igreja. Ela não é uma igreja casada com o mundo, ela está sobre os pés pesados do Império Romano. Ela não comprometeu a verdade. Agora vá até o capítulo 3, versículo 7, e está a igreja mais a cara do que deve ser a igreja, que é a igreja de Filadélfia. E Deus diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra
e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que eu venho sem demora, não há nada. Essa é a igreja, porque novamente é uma igreja perseguida, é uma igreja que não abriu mão da verdade, é uma igreja que jamais disse, olha, é um ponto de vista, o mundo, vamos aceitar. Não, ele não deu aqueles passos de Éfeso até Laodiceia. Ela está apegada à verdade de Deus, é uma igreja pura, é uma igreja que tem sã doutrina, é uma igreja que disciplina o pecado, é uma igreja que está separada, é uma igreja que não tem a doutrina de Balaão, a teologia sólida. Eles lidam com o pecado, eles são separados do mundo, eles têm um amor apaixonado e zeloso pela glória de Deus, eles estão indo por todos os lugares pregando o evangelho. É isso que aconteceu na reforma protestante, essa é a cara da verdadeira igreja. Agora as pessoas perguntam, como o pastor chegou a isso? Chegou dessa forma. Esse processo acontece com nações, acontece com você, acontece com homens, acontece com igrejas locais. Você pode pensar, olha, o primeiro passo é o primeiro amor, tudo bem, mas nós continuamos na verdade, mas esse é o passo que abre o coração, que não está completamente focado na glória de Cristo, no deleite a Cristo, a amar o mundo. Então você abre a porta para o mundo, depois você justifica aquela vida, depois você começa a ensinar aquilo. Então você é uma igreja morta, como são aquelas igrejas, a maior parte das igrejas dos países que a reforma varreu. Então depois você é uma igreja apóstata, é uma igreja que Deus tem nojo, não há nada de bom a ser dito. O evangelho é uma força libertadora, liberta a vida do homem, como nós vimos, trouxe benefícios enormes para o mundo inteiro ocidental, fez desses países e trouxe para o Ocidente ideias que não pairavam por aqui, a educação para todos, o cuidado do governo por todos, melhorou a vida das pessoas, fez aqueles países verem o trabalho não como um castigo, mas como um dom divino, ser produtivo, trabalhar para a glória de Deus. Então fez os homens trabalharem, prosperaram, mas quando as coisas se tornaram melhor, então o amor pela verdade, por Deus, o deleite em Deus foi embora. Então o amor do mundo tomou lugar. É assim que a Europa ficou desse jeito. Foi assim que aquelas igrejas que diziam assim, rico sou, de nada tem falta, não sabiam mais que eram pobres, desgraçados, cegos, nus, que estavam casados com o mundo, que era uma igreja que proliferava o erro, uma igreja apóstata, que Deus tinha vontade de vomitar. Por que as igrejas, os lugares onde a igreja é perseguida, é onde a igreja mais fica? Porque, querido, você só tem a Bíblia. O liberalismo teológico, por exemplo, você tem que aprender em outro lugar, sabe? Você tem que ir para a escola para aprender, para a universidade, porque eles não estão na Bíblia. Você tem que se sentar aos pés de um herege para ouvi-lo falar sobre um tipo de graça que deixa você viver como um mundo, que não te liberta, para dizer para você que o mais importante são os temas que o mundo inteiro pode abraçar junto. E é óbvio que como o mundo odeia a glória de Deus, você tem que abandoná-la. Como o mundo ama o pecado, você tem que começar a pregar coisas que não falem sobre isso. Você tem que ir do passo que vai de Éfeso até Laodiceia, até não só estar morto, mas ser aquela coisa morta que começa a feder e causa vontade de vomitar. Dia mau, queridos, como eu disse, nós não sabemos. Paulo disse, revestir toda a verdade de Deus, da armadura de Deus, para resistir no dia mau. O dia mau parecia ser um dia tão bom, parecia ser um dia tão bom. A igreja na Europa Ocidental tem uma história trágica, e a igreja no Brasil, e a igreja nos Estados Unidos, a igreja na América, é uma igreja fraca, apesar de ter recursos, pobre,
Ela pode dizer: estou rica, enriquecida, de nada tem falta. Mas Deus diz: és pobre, miserável, desgraçado, nu. Eu tenho vontade de vomitar. Uma igreja fraca, uma igreja derrotada pelo mundo, uma igreja comprometida, uma igreja mundana, uma igreja que está morta, uma igreja apóstata. Essa é a verdade sobre igrejas locais, sobre vidas, porque a igreja é composta de gente, como essas igrejas aqui, igrejas reais. Em primeiro lugar, você deixa o seu primeiro amor, passa o Éfeso. Depois você se compromete com o mundo, porque algum amor tem que dominar a sua vida, Pérgamo. Depois você começa a tolerar o pecado, e você não só deixa a doutrina de Balaão entrar o casamento da igreja com o mundo, mas você já ensina como se isso fosse uma verdade a ser vivida. Então você está morto, uma igreja morta como Sardes. Então você é uma igreja apóstata como Laodiceia. Do dia mal, para poderes resistir o dia mal. Paulo diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que vai de Éfeso a Laodiceia. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau de Davi. Como foi o dia mau de Davi, queridos? Não foi o dia que ele estava com câncer? Ele estava na varanda, palácio, boa saúde, olhando, espreguiçando, e de repente apareceu aquela bela mulher tomando banho. Isso não parece com um dia mau, não é? Parece um dia bom. Jesus disse que muitas pessoas, ao estarem diante da verdade, disseram: olha, eu casei, eu preciso agora ter que dar uma atenção ao meu casamento. Depois, aquele era o dia mau, mas o cara estava feliz, o cara estava pensando: estou me casando. O outro disse assim: eu comprei uma casa nova de verão, não vou poder, porque eu tenho que aproveitar um pouco isso aqui. Era o dia mau, mas o dia mau não parece um dia mau. Quando a grande luta estava na Europa, explodiu a reforma, foi um dia maravilhoso. Mas quando tudo foi, a bênção de Deus tomou tudo, e aquelas nações se tornaram assim, sabe? O dia mau chegou. É o dia em que você pensa: rico sou, de nada tem falta, estou abastecido. Você abriu a porta para o mundo veio, você pensou: que maravilhoso, está funcionando, vamos casar. O dia mau não se parece com o dia mau, porque são as astutas ciladas do diabo. Os passos que vão de Éfeso a Laodiceia não parecem maus. Parece mal você estar em Esmirna ou em Filadélfia. Conheço a sua pobreza, conheço que vocês estão sendo martirizados, mas eu amo vocês, porque vocês não abandonam a verdade, vocês vão andar de branco comigo. Tem sido dias bons, apesar da aflição. Jesus diz: cuidado. O que sufoca a verdade no coração do homem é o cuidado com a vida, o fascínio das riquezas, o aplauso do mundo. Isso não parece mal, parece bom. Ficar firme no dia mau é difícil, porque o diabo usa toda a sua força de uma maneira que parece maravilhosa. Essas são as concupiscências do engano. Ninguém chega em Éfeso e diz: dá o primeiro passo em esfriar no primeiro amor, que vocês vão ser algo daqui a um tempo que Deus vai ter vontade de vomitar. Ninguém entraria nesse barco. Como 496 anos depois a Europa chegou onde está, assim, passo a passo. Como pessoas que se dizem reformadas, até defendem algumas verdades contra outras heresias da igreja, vivem uma vida como um mundano. Assim, é assim que ele chegou lá. Como igrejas que nasceram reformadas,
no sangue dos mártires, no sangue dos puritanos martirizados. Hoje é uma igreja completamente humanista e nega as doutrinas da graça. Assim, dando esses passos. Como sua vida pode expressar o mundo e não Deus? Nossas vidas individuais. Como o Jardim da Luz um dia pode ser o oposto do que ela é hoje? Assim, desse jeito. O amor dominante pela glória de Deus em Cristo vai embora. Então nós começamos a amar o mundo. Então nós começamos a aceitar o mundo como o mundo é. E nós aceitamos a doutrina de Balaão. Nós aceitamos ela entre nós. Que os judeus podiam se casar com aquelas mulheres lindas, se misturar e cometer aquelas coisas, viver no estilo de vida dos povos ao redor. Foi como Balaão aconselhou Balaque. E aí nós então começamos a ensinar um evangelho que deixa todo mundo confortável nesse lugar em que nós já estamos casados e tendo relações sexuais com o mundo. Então nós somos uma igreja morta, como Sardes. Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Então, o próximo passo é Deus ver aquela podridão e dizer: eu tenho vontade de vomitar, porque vocês são uma igreja apóstata. São esses os passos, queridos. Como o mundo ocidental pode chegar onde chegou, como os países da reforma chegaram onde chegaram, como as igrejas que nasceram da reforma são o que são, pregam o que pregam, como gente que hoje diz que não é, diz combate heresias, se dizem reformados e vivem de uma maneira mundana em paz. É assim, passo a passo. O pecado, ele nos endurece não só pelo seu poder que contamina, mas pelo seu poder de nos cegar. Cuidado para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. Eu não acho isso nada, essa é a palavra. O pecado injeta em nós não só que o que eu estou fazendo não é mal, mas que lá no fundo aquilo é bom. Aí isso é para me tornar mais eficaz, para atingir o mundo. Nós vamos ser relevantes para o mundo. Olhe para a Europa, olhe para as igrejas, são cemitérios. A maior parte está se tornando mesquita. O islamismo está comprando onde foi o bastião da reforma. Um monte de igreja no país do Martim Lutero estão se tornando mesquitas para islâmicos apaixonados pelo que eles pregam. Estava dando boates, mas que diferença fazia? Estava morto, depois Deus tinha nojo. Lutero diz: uma igreja assim não é melhor que um bordel, é o lugar onde as almas são destruídas. Todos nós temos que olhar para as nossas vidas. Esta igreja tem que olhar para cada passo que ela dá. Ela está dando um passo em direção a Éfeso, e os passos subsequentes até a Laodiceia, nós estamos fazendo isso. Não brinque com a verdade de Deus. Ninguém controla o engano do pecado. Ou nós vivemos uma vida livre, ou nós nunca fomos livres, e a podridão do pecado nunca vai parar, até que Deus nos vomite para sempre da sua presença. Nós queremos ser como Esmirna e Filadélfia, que Deus diz: conheço a tua pobreza, tua aflição, tua morte, mas tu és rica, tu estás viva, tu vai andar comigo, tu é a minha igreja,